Olá! A liturgia de hoje nos apresenta um contraste realmente profundo. É como um drama que se desenrola entre a luz e a cegueira. De um lado, a gente vê aqueles que tinham tudo para enxergar, que tinham a luz da aliança, mas que, por escolha própria, mergulham nas trevas. E do outro, um homem. Um homem que vive na escuridão física, mas que alcança uma visão espiritual que é, assim, de uma clareza impressionante. Vamos juntos mergulhar nessa reflexão? E a questão que vai nos guiar é exatamente esta, bem direta. Olhando para essas duas realidades, para esses dois espelhos, em qual deles a gente se reconhece? Será que somos daqueles que olham para o mundo e acham que ele é a luz e que a fé é que é a escuridão? Ou será que a gente reconhece que o mundo muitas vezes é escuro e que a gente precisa clamar por Cristo, que é a única luz verdadeira? Tá aqui, bem no centro, o coração do conflito. De um lado, a apostasia, pessoas que tinham tudo para ver, mas que decidiram se cegar. Do outro, a fé, aquele que não tinha nada, que era privado de tudo, mas que enxergou o que realmente importa. É esse contraste fortíssimo que vai nos guiar hoje. Então, vamos começar pela primeira parte desse drama, a crise da aliança. A gente vai ter que mergulhar um dos momentos mais sombrios da história de Israel para poder entender um conceito profético que é fundamental, sabe? A tal da abominação da desolação. A coisa toda começa com uma figura que a escritura identifica com uma precisão cirúrgica. Não é só um problema político, não. É uma coisa espiritual. Surge uma raiz iníqua, um rei chamado Antíoco, que se deu um apelido Epífanes. Sabe o que significa? A manifestação de Deus. Pensa bem na audácia. Ele estava se colocando no lugar do próprio Deus. É uma prefiguração de tudo o que viria depois. E o mais triste, o mais trágico de tudo, é que a crise não começou com o decreto de um tirano. Começou dentro de casa. Foram os próprios israelitas que, numa cegueira espiritual total, olharam para a própria fé, para a fidelidade a Deus e disseram: é isso aqui que está trazendo desgraça para a gente. E a solução? Se tornar igual aos pagãos. Uma inversão completa de valores. E essa decisão de abandonar a aliança se mostra em três passos bem concretos. Primeiro, na cultura. Eles constroem um ginásio grego, que era o centro da cultura da época, um lugar de idolatria do corpo. Segundo, o passo teológico. Acabam com a circuncisão, que era o sinal visível da aliança com Abraão. E, por fim, o passo moral. Eles se misturam com os pagãos e a Bíblia usa uma expressão pesada. Diz que eles se venderam para fazer o mal. O ponto máximo dessa perseguição toda é a chamada abominação da desolação. Esse nome estranho se refere à profanação total do templo. Eles pegaram um ídolo pagão, provavelmente uma estátua de Zeus, e colocaram em cima do altar sagrado. Esse evento foi tão marcante que se tornou um sinal, um prenúncio da grande tribulação que o próprio Jesus mencionaria séculos depois. Mas no meio dessa escuridão toda, uma luzinha brilha. Esse mais é a palavra que muda tudo, é a dobradiça da história. Deus sempre guarda para si um resto fiel. E a vitória dessa galera não foi com espadas, foi espiritual. Eles mostraram com a própria vida, com o próprio sangue, que a aliança com Deus valia mais do que qualquer coisa. Agora a gente vai sair da cena externa da perseguição para entrar no coração de quem resistia. O livro dos Macabeus nos mostrou o que estava acontecendo por fora. O Salmo agora vai nos mostrar o que se passava na alma desse resto fiel. Olha só que clamor! Diante de uma ameaça de morte, o fiel não pede só para sobreviver. Ele pede para ser vivificado, ou seja, para receber a vida que vem de Deus, a vida da graça, para ter forças para guardar a aliança. Aquela mesma lei que os outros viam como desgraça, aqui é vista como o único caminho para a vida de verdade. E essa indignação que o salmista sente, é importante entender, não é uma raiva pecaminosa, não. É o que a gente chama de zelo santo. É a dor profunda de quem ama a Deus e vê a sua lei, que é santa, sendo desprezada, profanada, justamente por aqueles que deveriam guardá-la. É a voz da consciência dos mártires, sabe? E agora, a liturgia faz uma virada espetacular. A gente sai da escuridão da apostasia e vai de encontro com a própria luz. É no cego de Jericó que a gente encontra o modelo perfeito da fé, a fé que enxerga muito além da crise do mundo. A descrição desse homem é cheia de simbolismo. Pensa bem, ele é cego, está sem luz.
Ele está à beira do caminho, ou seja, está fora da jornada, marginalizado. E ele é pobre, não tem nada a oferecer. Ele é a imagem da nossa humanidade caída. E é justamente por ele reconhecer com humildade toda essa miséria que ele se abre para o encontro com Cristo. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, os apóstatas, cheios de si e de cultura, mas completamente cegos de espírito, arrogantes. O resultado? Desolação. Do outro lado, o mendigo de Jericó, fisicamente cego, pobre, mas com a visão da fé, com humildade. O resultado? O clamor dele alcança a salvação. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax da história. É o diálogo pessoal e transformador entre o cego e Jesus. Um diálogo que vai nos ensinar o que é a verdadeira oração. Presta atenção no que ele grita. Não é um pedido qualquer. Filho de Davi era o título do Messias. Ao gritar isso, ele está fazendo uma confissão de fé. Ele está dizendo: eu sei quem você é. Você é o Messias esperado, aquele que cumpre a aliança que os outros abandonaram. Mesmo cego, ele viu quem era Jesus. E claro, no momento em que ele professa fé, o que acontece? A multidão tenta calar a boca dele. O mundo sempre tenta abafar a voz da oração sincera. Mas a fé desse homem é forte, é perseverante. Mandam ele calar e ele gritava mais alto. É a fidelidade que não se dobra diante da pressão. E aquele grito, um grito de fé humilde e que não desiste, para o Filho de Deus no meio do caminho. E então vem a pergunta de Jesus. É uma pergunta que nos convida a dizer qual é o nosso desejo mais profundo. É uma pergunta que força a gente a olhar para dentro e ser sincero. O que eu realmente quero? E a resposta do cego é magnífica. Ele podia ter pedido dinheiro, comida, uma solução para a pobreza dele. Mas não. Ele pede a única coisa que realmente importa: luz. Senhor, que eu veja. Ele quer enxergar. Ele quer ver a realidade como Deus a vê. E aqui está a chave de tudo, a resposta de Jesus. A palavra usada aqui no original, sozo, significa muito mais que curar. Significa salvar, libertar, restaurar por completo. Foi uma salvação total. E o que gerou isso? Uma fé que reconhece a própria cegueira, que proclama quem é Cristo e que persevera contra tudo e contra todos. E a história não acaba com a cura. Uma cura verdadeira sempre transborda. Primeiro, vem o discipulado. O homem que estava à beira do caminho agora entra no caminho e passa a seguir Jesus. Ver leva a seguir. E segundo, o louvor. A fé de uma única pessoa contagia a comunidade inteira, que começa a glorificar a Deus. E assim, a nossa reflexão de hoje termina com essa mesma pergunta, mas agora feita para cada um de nós. Quando Jesus nos para no caminho e pergunta: o que você quer que eu te faça? Os apóstatas daquela época responderam: queremos ser como todo mundo. O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Que a nossa resposta hoje e sempre seja do cego, para que, recebendo essa luz pela graça, a gente possa também seguir Jesus no caminho, glorificando a Deus.